Alô, galera. Estamos aí para mais uma aula de Química, professor André de Leite. Curte o canal aí, espero que vocês estejam gostando, tá? Deixa aí seu comentário, deixa seu like, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho de forças intermoleculares, né? Estou querendo falar um pouquinho de propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá? Explicar as diferenças de temperatura de ebulição, de fusão, né? Solubilidade em água, tá? Então, vou passar alguns conceitos nessa aula de hoje, tá? Espero que vocês aproveitem aí, tá bom? Bora. Vou começar, né, falando um pouquinho de polaridade, tá? E fazendo a relação da polaridade com as forças intermoleculares, tá bom? Então, a polaridade, né, essa palavra, ela vem de polos, tá bom? E quando a gente trata de substâncias, né, esses polos, eles são polos positivos e negativos que podem existir nas moléculas. Esses polos, eles podem ser permanentes, eles ficam o tempo inteiro, eles existem na molécula permanentemente. Esses polos, eles podem ser induzidos, né, pelo atrito entre as moléculas, enfim. E existem polos, né, que são bem intensos, tá bom? E esses polos das moléculas, eles existem por causa da diferença de eletronegatividade que existe entre os átomos, tá? Então, existe uma diferença de eletronegatividade que provoca a formação, né, desses polos. Vou chamar de dipolo, tá? A diferença de eletronegatividade, ela provoca a formação de um dipolo na molécula, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como é que é a formação desse dipolo, a relação desses dipolos, né, com a classificação da polaridade, classificação das moléculas em relação à polaridade, tá? E relacionar a polaridade com as forças intermoleculares. São as forças que existem entre as moléculas, tá bom? Que deixam as moléculas, por exemplo, grudadas no estado sólido, né? No estado líquido, elas estão grudadinhas ainda. No estado gasoso, elas já se separam, tá? Então, por exemplo, a passagem do estado líquido, né? Onde as moléculas estão grudadas, para o estado gasoso, a gente observa, né, ou melhor, a gente entende que as moléculas elas se separam e passam para o estado gasoso. Tá? Então, existe essa interação entre as moléculas. E, claro, né, dependendo da intensidade dessa interação, essas moléculas elas podem passar mais rápido para o estado gasoso, em temperaturas mais baixas, ou em temperaturas mais altas. Aquelas que estão muito grudadas, elas vão ter que passar para o estado gasoso em temperaturas mais altas. Tá? A gente vai esquentar mais para separar essas moléculas. Beleza? Então, vou compartilhar com vocês aí. Vamos dar uma olhadinha nesse slide aqui primeiro, tá bom? Primeiro, eu queria mostrar, né, o que seria o dipolo, né? Como é que ocorre o dipolo? Bom, eu tenho aqui substância um, substância 2 e substância 3, tá? Tem uma quarta substância aqui, eu vou falar já já dela. Mas, enfim, imagina um recipiente, um copo, né, onde você tem essa substância, essa aqui é a acetona, tá? A acetona dentro desse copo no estado líquido. No estado líquido, as moléculas estão grudadinhas umas nas outras, certo? Por que elas estão grudadas quando elas estão no estado líquido? Porque porque existem interações entre as moléculas que fazem com que essas moléculas fiquem grudadas, tá bom? E para elas estarem grudadas ali no estado líquido, existem condições para que isso aconteça, né? A temperatura, a pressão, tá bom? Então, se eu diminuo a temperatura, né? Em que a temperatura fique abaixo da temperatura de ebulição e acima da temperatura de fusão, se a substância estiver numa temperatura ambiente, né, onde essa temperatura do ambiente esteja abaixo da temperatura de ebulição e acima da difusão, essa substância ela vai estar no estado líquido, tá bom? E as moléculas vão estar interagindo. Aí a gente agora vai começar a aumentar a temperatura e ela, numa determinada temperatura, vai passar para o estado gasoso. Beleza? Então, o que estaria mantendo essas moléculas grudadas no estado líquido? No caso da acetona, substância um, né, ela tem um dipolo em cada molécula,
tá bom? Eu tenho aqui duas moléculas. Vamos supor que a gente pudesse pegar um microscópio, né? Super, hiperpotência máxima de todos, e pudéssemos ver moléculas dentro de um copo, né? Então, se a gente pudesse ver duas moléculas de acetona dentro do copo, no estado líquido, elas estariam interagindo da seguinte maneira. Esse modelo aqui, ele mostra que, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, ele puxa os elétrons para perto dele, ficando com uma carga negativa, os elétrons são negativos, né? Então, aqui no oxigênio fica uma carga negativa, e no carbono, que ficou afastado dos elétrons, eu vou ter uma carga positiva. Então, aqui eu tenho um dipolo. Vou pegar a canetinha aqui. Eu tenho aqui um dipolo elétrico, né? Eu tenho um polo positivo e um polo negativo. A outra molécula ela também tem um dipolo. São duas moléculas da mesma substância química, a acetona, tá? Então, a outra molécula ela também tem um dipolo também pelo mesmo motivo. Então, o dipolo de uma molécula estaria interagindo com o dipolo da outra. Por que que eles interagem? Ora, o polo positivo de uma molécula vai atrair o polo negativo da outra. Tá bom? Então, elas interagem, elas grudam por causa desse dipolo existente. Aqui também tem dipolo, né? O oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então eu tenho um dipolo aqui que vai interagir com o dipolo da outra molécula, né? Agora, aqui é uma molécula, é uma substância apolar. Hidrocarbonetos são substâncias apolares, tá bom? Então, aqui, o que que acontece? Quando essas moléculas, no caso aqui o butano, né, o gás de cozinha, o GLP, ele é gás liquefeito do petróleo, né? GLP é gás liquefeito do petróleo. Então, o que que eles fazem? Eles pegam a substância, né, o butano, colocam dentro do botijão sob alta pressão, e a pressão vai fazer com que as moléculas fiquem grudadinhas, né? E o atrito entre elas vai formar um dipolo instantâneo nessas moléculas. Entendeu? Esse dipolo ele vai aparecer ali por conta do atrito entre elas. E aí elas grudam, tá bom? Sob alta pressão, tá? Se você não coloca pressão sobre essas moléculas, elas não vão ficar no estado líquido, elas vão passar para o estado gasoso. Porque essa interação de polo permanente, desculpa, de polo instantâneo é uma interação frata, tá bom? Então vai ser difícil manter essas moléculas grudadas, só sob alta pressão, tá? Então moléculas apolares, tá bom? O dipolo que elas têm é um dipolo instantâneo que aparece na hora que elas começam a ser comprimidas, né? Forçadas a ficar muito juntinhas. Tudo bem? Então, eu tenho hidrocarbonetos sempre apolares, eu tenho álcool, né? Substâncias polares, eu tenho cetonas, tá? Substâncias polares, beleza? Bom, voltando então nesse slide, a gente pode considerar aqui, né, nessa discussão, que aminas primárias, aminas secundárias, aminas em geral, né? Ácidos carboxílicos, álcool, fenol, éter, aldeído, cetona, né? Os aletos, os ésteres, são substâncias polares. Apolares, só hidrocarbonetos. Tudo bem? Hidrocarbonetos, por serem apolares, eles fazem dipolo induzido, que é a interação mais fraca. Então, normalmente, essas substâncias elas têm temperaturas de ebulição muito baixas, tá? Elas passam para o estado gasoso com muita facilidade. Essas aqui já fazem dipolo-dipolo, que é uma interação um pouquinho mais forte do que a dipolo induzido, entendeu? Então, essas moléculas, se eu for comparar, por exemplo, a cetona com o butano, né? Esse cara aqui, a temperatura ambiente, ele é gasoso. A acetona, não. A acetona, ela é líquida a temperatura ambiente, tá? Ela evapora com facilidade, tá bom? Mas eu consigo ter acetona líquida, tá bom? Aqui, o butano, não. O butano, ele é estado gasoso, tá? Por quê? Porque o butano faz dipolo induzido e a acetona, as duas moléculas interagem com dipolo-dipolo. É uma interação mais forte. Se eu comparo agora ácido carboxílico, pego aqui o ácido acético, o ácido etanóico do vinagre, e comparo com a acetona,
né? Qual dos dois passa para o estado gasoso mais fácil? A acetona, porque suas moléculas interagem com o dipolo dipolo, que é uma interação mais fraca, então elas passam para o estado gasoso com mais facilidade, tá bom? O ácido acético interage por ligação de hidrogênio e ainda tem um dipolo aqui para interagir também, entendeu? Então, as interações entre as moléculas de ácido acético são interações mais fortes. Ele vai ter maior temperatura de ebulição do que a acetona. Tá bom? Então, eu separei aqui aquelas funções orgânicas que normalmente suas moléculas interagem por ligação de hidrogênio, né? Coloquei aqui as funções orgânicas em que as moléculas interagem por dipolo-dipolo. Então, ó, todas são polares e todas são polares. Só que se tiver hidrogênio ligado a oxigênio ou nitrogênio, aí ela vai, a interação é ligação de hidrogênio, é mais forte. Se não tem hidrogênio ligado, nem nitrogênio, nem oxigênio, a interação é de polo de polo. Tá bom? É uma interação mais fraca. Beleza? Valeu, galera. Nossa próxima aula, no próximo vídeo, tá? Eu vou estar fazendo essa relação aí, tá bom? Mostrando para vocês, né? Explicando para vocês as diferenças entre as temperaturas de ebulição, tá? Entre as substâncias, explicando através das forças intermoleculares, tá? E vou colocar mais dois fatorizinhos aí para a gente poder explicar, né? Outros momentos. Bom, até a próxima. Valeu. Beijão. Tchau, tchau. Ó, não esquece, hein? Curte o canal, tá? Se inscreve lá no canal, deixa lá o seu like, é importante pra caramba, deixa o seu comentário. Se precisar de aula, quer tirar uma dúvida, manda um e-mail para mim, pô. Pode mandar, eu tô vendo os e-mails o tempo inteiro, tá bom? Toda hora eu dou uma olhadinha nesse e-mail, esperando que alguém mande um e-mail para mim para eu poder dar uma aulinha, tá? Valeu, querido. Beijo, tchau, tchau.